Hilda, seja muito bem-vinda ao Congerre Digital. É uma honra poder estar, contando com a sua colaboração. Sei que a sua agenda é super difícil, né? A sua agenda é bastante... Você tem muitos compromissos e tirou, um tempo para poder estar gravando esse conteúdo com a gente. Então, primeiramente, eu quero agradecer, muito aí a sua disponibilidade, viu? Imagina, obrigada eu pelo convite e não teria como não fazer, né? Eu acho que é muito importante a gente primeiro falar sobre o RH, sobre um RH protagonista, estratégico, mas também começar a incluir mais esse bate-papo online entre as pessoas para que a gente se acostume com essa ambientação, né? Nós ainda não estamos tão acostumados, nós brasileiros, latinos, ainda não estamos tão acostumados. Mas a gente vai se acostumando aí com o tempo. Com certeza. Hilda, gostaria que você se apresentasse, por favor, para os congressistas, para eles poderem conhecer um pouquinho mais você, os seus diversos papéis, seus projetos. Bom, meu nome é Hilda Carvalho, sou paulista, mas moro em Goiânia. Então, os meus projetos, eles são todos voltados para aqui, para o Centro-Oeste. Então, nós temos algumas peculiaridades, né? E talvez você possa ir me ajudando aí também com o seu universo, tá? Bom, eu tenho um propósito de vida que, quando eu descobri esse propósito, foi um marco na minha vida e fez com que tudo andasse mais fácil, né? Mais fluido, que é fazer a diferença na vida das pessoas através do desenvolvimento e educação. Eu acredito muito tanto no desenvolvimento quanto na educação. Acredito que é assim que a gente faz as pessoas crescerem. E como é que eu faço isso? Bom, há 6 anos eu atuo na Talentos, com desenvolvimento organizacional nas empresas, com capacitação de profissionais de RH, e também atuo em 2 projetos sociais, que é o grupo de Mãos Dadas, que atua em comunidades de alta vulnerabilidade aqui em Goiânia, e também com a Sempreende, que é uma escola de empreendedorismo. Então, o que eu faço? Eu faço gestão de projetos de e-learning corporativos na Talentos e também faço algumas consultorias presenciais específicas em RH estratégico, RH protagonista, em planejamento estratégico de RH. Sou professora, dou aula em cursos técnicos e profissionalizantes na área de recursos humanos e também trabalho com capacitação de jovens e mulheres nesses trabalhos sociais. E para isso, eu tenho alguns hard skills que me ajudam nesse interim. Eu sou administradora de empresas, eu tenho MBA em gestão de negócios pela FIA, sou pós-graduada pela Universidade Federal Fluminense em planejamento, implementação e gestão de EAD, sou especialista em universidade corporativa pela FIA e também atuo há 20 anos, mais ou menos, no RH. Eu falo que eu comecei no RH quando eu tinha 5 aninhos de idade. Adorei. Muito bom. Bom, essa é a Hilda Carvalho, e um pouco da Hilda Carvalho é um pouco da Talentos, e um pouco da Talentos é um pouco da Hilda Carvalho. Como toda boa empreendedora, né? Nós vamos falar a respeito de competências, para alcance de resultados por meio da educação corporativa. Então, a gente vai focar a nossa conversa hoje para a gente poder auxiliar as empresas, os RHs, a poderem desenvolver um processo, de desenvolvimento de competências para poder colaborar com a educação corporativa, né, Hilda? Exatamente. A gente tem 3 grandes conceitos aí nesse tema que eu gostaria de tratar, que primeiro são competências, então a gente vai entender o que é competências, depois a gente vai entender o que é resultado, para depois entender como a educação corporativa influencia nessas 2 coisas, tanto nas competências quanto nos resultados. Então, são 3 conceitos que a gente vai trazer bem rapidamente para auxiliar os RHs, principalmente na construção das universidades corporativas, na construção das escolas corporativas, para que não fique aquela sensação de eu estou fazendo, mas não sei direito, mas estou meio sem rumo,
vou fazer o que eu acho aqui. Não sei se vocês têm aí na realidade de vocês, mas eu lido com um mercado de 98% de empresas familiares. Então, RHs que ainda atuam de uma maneira bem, não vou dizer amadora, mas um pouco mais retrógrada, um pouco mais tradicional. E o que a gente quer falar hoje é sobre o desenvolvimento disso, né? A melhoria desses conceitos. Perfeito. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre competência. Vocês estão vendo aí que tem um bolo lindo, maravilhoso nesse slide, e ele tem tudo a ver com a minha competência. Então, primeiramente, né, o que é competência? É aquele velho conceito que a gente já sabe, que é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. E o que é o conhecimento? É o ato ou efeito de conhecer um assunto. Então, eu conheço aquele assunto, eu estudo sobre aquele assunto. A habilidade é a qualidade que faz com que aquela pessoa tenha capacidade de fazer aquilo, de realizar. E a atitude é a concretização através de uma intenção, de um propósito ou de um objetivo. Então, às vezes eu tenho um objetivo, aí que eu tenho a atitude que faz com que o conhecimento e a habilidade sejam mesclados. Por que o bolo? O bolo é para falar um pouco da minha experiência sobre competências de fazer bolo. Eu sei fazer bolo? Eu sei fazer bolo. Eu conheço como se faz um bolo? Eu conheço. Eu tenho uma receita, eu tenho um tutorial, eu tenho um vídeo. Eu tenho habilidade em fazer bolo? Eu não tenho habilidade. Então, às vezes eu tenho conhecimento, eu tenho atitude, eu quero fazer um bolo, eu estou com vontade de fazer um bolo. Mas a minha habilidade, que é como conseguir realizar aquilo, nem sempre dá certo. Então, vocês já viram que eu sou uma péssima boleira. Né? Eu tenho a boa vontade, eu tenho o conhecimento, mas a habilidade me escapa pelas mãos. Então, essa ideia do bolo é exatamente para que a gente traga isso para o nosso dia a dia. Às vezes os conceitos ficam muito lá longe, muito dentro do acadêmico, e a gente não consegue trazer para o dia a dia. Então, tem muitas coisas que nós somos incompetentes. Eu, no caso de fazer bolo. Eu não sei fazer nem bolo de caixinha. Então, né, eu fui identificar o que estava faltando. E eu descobri que eu não tenho habilidade em fazer bolo. O segundo conceito que eu acho que é importante a gente trazer também é a questão dos resultados. Se fala muito em resultados organizacionais, em objetivos organizacionais, mas muitas vezes isso não é tangível aos nossos olhos. Então, o que é a administração por resultados? Né? Ela é contrária à administração tradicional. Então, a administração tradicional tem foco no processo. Né? A gente sabe que um pouco da administração tradicional a gente ainda precisa evoluir no Brasil, mas a administração por resultados ela vai enfatizar não no processo, mas no objetivo que essa empresa quer alcançar e nos valores culturais dessa empresa. Então, quando a gente fala assim, o RH precisa ser mais participativo nos resultados, precisa ser mais estratégico nos resultados, é sobre isso que a gente está falando. É sobre os objetivos que a empresa precisa ter em mente para alcançar. A realidade daqui é o seguinte, às vezes eu tenho um empresário que nem ele sabe qual é o objetivo que ele quer alcançar. Então, a gente também ajuda nisso, né? E o terceiro conceito, também é muito legal da gente trazer, é o quê? É a educação corporativa. Né? As pessoas acham que educação corporativa ela é treinamento, ou ela é treinamento e desenvolvimento, ou ela é, enfim, pode ser um monte de coisa. Eu já vi vários pensamentos nisso. Mas a ideia é que educação corporativa ela é muito mais do que o treinamento, muito mais do que ações de desenvolvimento. Ela é o quê? Ela é um conjunto de várias ações. Então, eu estou falando de treinamento, e aí treinamento é aquilo
que a gente faz repetitivamente para aprender a fazer alguma coisa. Treinamento é um treinamento de máquina, por exemplo. Vou mexer num torno. Eu preciso saber que esse botão liga, que esse botão desliga, que esse botão põe para baixo, que esse botão põe para cima, que esse relógio mede a temperatura, ou seja, estou sendo treinado, adestrado a entender cada botão e como agir em cada situação. Eu tenho ações de desenvolvimento. Desenvolvimento é tudo aquilo que faz a pessoa sair da caixa dela, sair daquele pensamento que ela está até aquele momento, é abrir os horizontes. Então, eu tenho programas de sucessores, eu tenho programas de desenvolvimento de lideranças e etc. Mas eu também tenho outras ações, como redes sociais corporativas, eu tenho outras ações como treinamentos on the job, eu tenho outras ações como pílulas de aprendizagem, como podcasts corporativos que vão trazer tendência, futurismo. Ou seja, tudo isso faz parte da educação. A educação, ela é feita, é um conjunto de ações que vão ser feitos para desenvolvimento das competências, levando em consideração esses resultados. Então, vamos pegar os dois conceitos que a gente já falou, né? Então, a educação, ela vai desenvolver competências, ou seja, vai desenvolver o chá, vários chás, para que eu chegue até aquele ponto que a empresa precisa chegar, até o resultado organizacional. Entendem como são dois conceitos que são simples, mas na hora que a gente junta, às vezes isso fica meio misturado, ou seja, como é que eu vou desenvolver uma competência para alcançar um resultado? E aí eu tenho algumas dicas. A primeira questão é, a gente precisa saber literalmente quais são os resultados organizacionais e setoriais. Ou seja, não dá para a gente desenvolver ações de educação corporativa sem saber onde eu quero chegar, né? Como aquela frase, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, se eu não sei onde eu quero chegar, não adianta, não vou fazer nada de educação corporativa, eu vou fazer treinamento. Treinamento para atender uma norma ISO, treinamento para atender uma NR, mas não vai ser uma ação de educação corporativa, não faz parte do conjunto de desenvolvimento de competência. Bom, primeiro passo, se eu tenho resultados organizacionais e setoriais, ou seja, um resultado único organizacional, que é dividido em vários setores, vendas precisa entregar tanto, o financeiro precisa entregar tanto, o marketing precisa entregar tanto, o RH precisa entregar tanto, né? Aí sim eu vou desenhar quais são as competências necessárias para alcançar esse resultado. Às vezes, para começar, eu preciso dar um curso, sei lá, numa faculdade, eu preciso trazer um professor para vir desenvolver o conhecimento, porque às vezes as pessoas não têm nem o conhecimento sobre aquele assunto. Então, por exemplo, a empresa vai lançar uma nova linha de produtos. Então, eu preciso trazer um especialista que vai falar conceitualmente sobre esse novo tipo de produto. Aí que depois a gente vai entender qual é a habilidade que eu preciso, e a atitude, ela é pessoal. Então, o que a gente fala de atitudinal, né? O meu atitudinal eu vou desenvolver através de ações de motivação. E aí, motivação, a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de muitas outras coisas, que dá uma outra palestra, inclusive, né? Mas a atitude é tudo aquilo que me motiva a fazer aquilo. Então, às vezes eu tenho conhecimento, às vezes eu tenho a habilidade, mas eu não quero fazer. Isso acontece muito na vida da gente, né? Às vezes eu conheço tal assunto, eu tenho habilidade, eu faço bem, mas eu não quero fazer, eu quero ficar deitado no sofá assistindo televisão. Então, a competência não está completa, o conjunto não está completo. Bom, depois que eu separei todas essas competências, ou seja, todos os Cs e os Hs, que é onde a gente pode fazer um mapa,
e o atitudinal vai entrar ações de motivação, de clima, de cultura, eu vou separar essas competências em escolas de desenvolvimento. Por quê? Nem todo mundo precisa daquela competência X. Por exemplo, eu tenho a competência de sei lá, facilidade em vender carros de luxo. Então, não necessariamente a pessoa do financeiro precisa ter essa competência, mas o vendedor precisa, o gestor comercial vai precisar, o pós-venda precisa, as pessoas que fazem o atendimento pré-venda precisam. Então, eu vou separando isso em escolas. Eu vou dizendo, olha, a escola de vendas precisa desenvolver qual competência? O relacionamento interpessoal, a comunicação com o cliente, a habilidade em vender carros de luxo. Então, eu vou separando isso por públicos, que é o que a gente chama de escolas. Aí, o quarto passo é usar o People Analytics para adequar as pessoas às escolas. Né? Então, não vou colocar uma pessoa do financeiro dentro de uma escola de vendas, por exemplo. Eu vou adequar ele à sua escola. E vou começar a fazer as minhas ações, sempre acompanhando e levantando os resultados prévios, para entender se aquele caminho que eu segui está certo. Se ele estiver certo, eu padronizo. Se ele não estiver certo, eu vou ter que readequar. O nosso grande erro nesse processo todo é fazer um planejamento de treinamento, levantamento anual de treinamento, né? Planejamento anual de treinamento. E como hoje nós estamos em pleno abril de 2020, nós tínhamos feito um planejamento anual. E aí veio um evento externo que falou assim, ó, o seu planejamento anual acabou, aqui, agora, vai ter que refazer. Então, a gente ainda está na cabeça do anual. A gente precisa rodar esse PDCA sempre. Sempre que a gente tiver os resultados, a gente precisa rodar esse PDCA e entender o caminho que eu estou trilhando está certo? Se não está, vamos readequar. E a gente começa do começo de novo. E aqui é um gráfico um pouco, assim, bem simples, porque eu acho que para começar, a gente tem que começar simples. Não adianta trazer uma super estrutura, mas para aquele RH que tem dificuldade de fazer isso, seguir esse gráfico, eu acho que é assim, sempre dá certo, em todos os RHs mais simples que eu passo, que é, a gente começa pelos resultados organizacionais, distribui eles em resultados setoriais, e aí a gente vai colocando as competências dentro das suas escolas. Então, a gente desenvolve a escola 1, a escola 2, a escola 3, e cada escola vai desenvolver a sua competência. Aí, esse quadrado do desenvolvimento da competência pode ser um curso formal, pode ser um TED, que eu disponibilize para os meus colaboradores, pode ser um treinamento on the job, pode ser um treinamento outdoor que a gente faça em algum lugar para conseguir esse resultado que a gente espera, pode ser um podcast, enfim, pode ser uma roda de conversa, pode ser uma cumbuca, enfim. Desenvolvimento de competência, eu tenho N ações que eu posso fazer, aí sim a gente tem o desenvolvimento coletivo dessa companhia, dessa competência, né, dentro da companhia. Então, eu escolhi a competência, aí eu escolho as ações e trago esse grupo para desenvolver essa competência com a gente. Esse gráfico, ele mostra bem esse passeio, né? Como é que isso tem que acontecer? De uma maneira muito simplificada. Eu acho que o menos é mais. Às vezes a gente fica com muita informação e aí acaba não fazendo nada. E aí, para que a gente desenvolva isso, a gente tem 2 pontos que são extremamente importantes. A primeira coisa é
o RH protagonista. A gente precisa que os RHs entendam que eles não são recrutamento e seleção e que eles não são uma extensão do DP. Que o RH, ele é protagonismo e é agora, é real, é imediato. Que a gente não tem gestão de pessoas, a gente não tem resultado organizacional, a gente não tem cultura e a gente não tem time, porque o time vai embora. E como ser um RH protagonista, né? Primeiro, participação efetiva na estratégia. Não existe essa, quer dizer, existe, a gente sabe que existe, mas para que eu seja um RH protagonista, eu preciso participar da estratégia organizacional. Senão eu vou ser só um RH, mais um RH operacional, vou ser uma agência, né? Além disso, eu preciso ter conhecimento profundo do negócio e da tendência, do futuro do negócio. Isso requer do profissional de RH que saia da sua zona de conforto, que saia do seu cobertor quentinho e que vá a campo, sim, pôr a mão na massa. Eu sempre falo, né? Pôr o capacete, melar a bota de graxa lá na produção e entender como é que o negócio é feito, quais são as etapas, quais são as máquinas, por que eles fazem assim, tá dentro do negócio. E o modelo Business Partner, ele é muito adequado a esse ponto. A automatização dos processos operacionais, hoje aquele RH que fazia tudo no papel, tinha aquele monte, pilhas e pilhas e pilhas de papel, não existe mais. Tem que ser, e a LGPD já vai nos obrigar a ser um RH mais automatizado, né? E desenvolver as ações com foco organizacional, no resultado. A gente tem um excesso de ser humanismo, eu sempre falo isso, né? O RH, ele tem um excesso de ser humanismo. A gente tem aquela coisa assim de, mas a gente precisa entender que as pessoas são seres humanos e que a gente não pode dizer não. Aquela coisa muito paternalista. E o RH precisa entender que ele é um gerador de resultados. E melhor, o resultado do RH é o resultado das pessoas e da companhia no final. Então, assim, o RH, ele é o maior gerador de resultados da empresa. Quando o RH se der conta disso e as empresas se derem conta disso, a gente começa a ter RHs cada vez mais entregáveis, né? Então, não fica aquela coisa do, como é que eu mostro o meu resultado? Não, a gente sabe exatamente qual o resultado que a gente quer entregar e a gente entrega. Então, quais são os desafios desse RH protagonista? Primeira coisa, RH estratégico. Deixar o excesso de ser humanismo, o abraçador de árvores e tantas outras piadas, né, que a gente antigamente ouvia relacionadas a RH e ser efetivamente estratégico. Ter a liderança como parceira. Eu vejo em muitas empresas que a gente passa que a liderança e o RH são inimigos mortais. E não se conversam, não se falam, não trabalham juntos. Isso não pode existir. Porque o maior parceiro do RH é a liderança. Então, às vezes o RH faz uma ação extraordinária, aí o líder vai lá e não libera o time. Fala que é uma porcaria, fala que é só mais uma coisa do RH. E às vezes o contrário, o líder chega dentro do RH, ele já é estigmatizado. É aquele cara que quer mandar no nosso trabalho. É aquele cara que acha que sabe de RH. Enfim. Então, liderança e RH tem que ser parceria daquelas de mão dada mesmo. O líder precisa da gente e a gente precisa do líder. A terceira coisa é ouvir as pessoas, né? Por mais que isso pareça muito óbvio, eu conheço muitos RHs que não ouvem os seus colaboradores. O RH que fica dentro da salinha que normalmente está lá no fundo do prédio da empresa. E fica lá. E assim, simplesmente não sabe o que está acontecendo, como que as pessoas, quais são as necessidades, como que as pessoas pensam, o que as pessoas pensam na empresa, como pode melhorar, enfim. E ter uma boa estratégia de gente, né? Estratégia
que vai gerar resultado, estratégia que vai fazer com que a empresa gere resultado. Então, o RH, sim, é o maior gerador de resultados da empresa, se ele tiver uma estratégia boa, se ele tiver uma estratégia clara. Se não, aí ele vira o tal do abraçador de árvores, ou é só mais uma ação que não vai dar certo, que vai dar com o burro na água, enfim. Esses são os nossos desafios. No meu ambiente, são desafios muito grandes, porque eu estou dentro de uma realidade muito diferente da que eu atendia em outras empresas. Hoje eu atendo empresas de São Paulo, empresas do Sul, através dos nossos projetos online, e vejo a disparidade às vezes, né? Mas a gente chega lá, a gente está aí para isso. Esse é o nosso trabalho, é a nossa paixão. E eu queria saber se você tem alguma pergunta. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que as considerações, Hilda, são super pertinentes, né? A questão da construção desse universo estratégico de RH. Muitas vezes, né, e muito se fala sobre essa questão da estratégia, do RH estratégico, e eu gosto muito, né, de fazer né, tentar criar a semelhança da questão da estratégia do RH estratégico, como se fosse um departamento comercial. O departamento comercial, ele é estratégico para a empresa, né? Por que ele é estratégico para a empresa? Porque ele colabora efetivamente com o resultado. Uma empresa não vive sem venda, ela precisa de vender para ela poder ter a sustentabilidade dela. Da mesma forma que ela precisa de RH para ter a sustentabilidade dela. Mas, às vezes, a forma com que se cria as estratégias, elas não têm entrelaçamento, os processos de RH não têm entrelaçamento com a estratégia. Então, às vezes, fica muito essa coisa do modismo, né? O RH precisa fazer parte da estratégia da empresa, das decisões da empresa. Às vezes, isso é um pouco filosófico demais, né? Não são todas as organizações, por exemplo, que vão colocar um profissional de recursos humanos numa reunião de diretoria, numa reunião de acionista e assim por diante. Isso não quer dizer que ele não seja estratégico. Ele só precisa compreender para onde aquela empresa está indo, para ele poder costurar todas as ações de recursos humanos dele para colaborar com aquela estratégia e ter o que vocês, né, os KPIs, e ter os indicadores, os People Analytics, que vão falar para ele se ele está fazendo certo ou não. A educação corporativa é muito disso, né? Então, a educação corporativa é algo que vem para poder ajudar a empresa a ter melhores resultados. Então, é diferente do treinamento, porque o treinamento vem para ajudar a empresa a ter melhores resultados, mas é uma ação pontual. A educação corporativa são várias ações, várias microações, macroações, que no todo vão colaborar com a performance daquela organização, né? Então, e eu sempre falo que, assim, estratégia não é presença, né? Eu quero ser um RH estratégico, mas eu não fui convidado para a reunião do conselho executivo. Gente, estratégia não é presença. Às vezes, e muitas vezes, nem é necessário você estar lá. Às vezes é. Então, vai depender da situação e da companhia. Eu conheço companhias que o RH participa de tudo, absolutamente tudo. E eu conheço companhias que o RH não participa de nada, absolutamente nada. Então, todo mundo está sabendo, menos o RH. A questão da estratégia é você saber exatamente o que fazer, como fazer e qual é o caminho. Isso é estratégia. Não é que não é excesso de reunião. As pessoas acham que estratégia é excesso de reunião. Não, eu sou tão estratégico que eu vivo o dia inteiro em reunião. Que na hora que você vai fazer mesmo o frigir dos ovos, você não fez nada. Né? Você só esteve em lugares diferentes, ouvindo pessoas diferentes, mas que no final saíram sem estratégia nenhuma. Então, sempre quando eu falo sobre reuniões estratégicas, eu falo sobre isso. Não é presença, é estratégia mesmo, é o que entregar, como entregar, quanto tempo eu tenho que entregar e qual é o caminho. Essas 4 perguntas.
Se eu sei essas 4 respostas, eu sou estratégico, eu preciso estar lá. A ideia quando eu falo de um RH estratégico protagonista, eu falo de um RH que faz com que o CEO e a copeira saibam exatamente isso dentro do seu negócio. O que eu tenho que entregar? Como eu tenho que entregar? Em quanto tempo eu tenho que entregar? Entende? Então, assim, e qual é o caminho que eu tenho que fazer? Se todas as pessoas da organização souberem isso, todas as pessoas são estratégicas. Você tem um RH protagonista estratégico, né? Então, não é uma questão de presença, é uma questão de atitude, é uma questão de buscar informação. Porque também o seu CEO, o seu CFO, não vai sair da reunião do conselho executivo, chegar até a sua sala e falar assim: oi, então, Tatiane, vamos conversar sobre a estratégia? Não, você vai ter que correr atrás da informação. Né? Então, o RH estratégico, protagonista, ele é à frente. Né? Ele não é o RH da salinha. Muito bom. Ele é o RH que vai atrás. Ele é ativo, vai atrás. Ele é curioso, ativo. Né? Ele tem informação. Exatamente. Perfeito, muito bom. Exatamente. Quero agradecer a sua presença, seu compartilhamento de experiências, de informações, foi super rico para a gente. Né? Eu tenho certeza que os congressistas vão poder, em cima dessas informações, tomar decisões estratégicas, tomar decisões focadas nos resultados das suas companhias. E quero deixar um convite aí para você, assim que tudo isso passar, que a gente possa estar juntas realizando novos projetos e que você possa ter uma participação cada vez mais presente aqui na nossa região, viu? Com certeza, eu fiquei muito feliz pelo convite e me coloco super à disposição. Tem todos os meus contatos aí, tem meu telefone, tem meu e-mail, nossas redes. Qualquer dúvida, é só chamar a gente. Perfeito, muito obrigada, viu, Hilda? Até a próxima.